Oi, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Renata Tiroli em mais uma semana. Chegamos à semana 20. Galerinha, semana super importante. Vamos iniciar o capítulo 8. E o que tem de novidade nesse capítulo? A utilização das letras. Chegamos ao tão sonhado momento em colocar letras na matemática. Nós vamos iniciar hoje linguagem algébrica e vamos entender o que é e quando nós podemos usar expressões algébricas. Então se liga aí, pegue o seu material, livro didático, caderno, lápis e borracha e vem comigo. Em nossa agenda para a aula de hoje, compreender e utilizar regras de formação através da linguagem algébrica, compreender e utilizar expressões algébricas e simplificar essas expressões. Capítulo 8, livro didático, páginas 17 a 23. Mas, prof, o que é linguagem algébrica, galerinha? Quando nós usamos uma linguagem algébrica, quando nós utilizamos uma letra numa determinada expressão. Eu vou explicar melhor isso para vocês, exemplificando com uma situação de sequências. Observe lá. Observe a expressão generalizada que representa a quantidade de quadradinhos que formam em uma figura qualquer dessa sequência. Atenção lá então, galera. A prof colocou aqui para vocês uma sequência. A figura 1 apresenta 2 quadradinhos. Percebam que da figura 1 para a figura 2, além de eu aumentar um quadradinho na base, eu aumentei uma coluna a mais. E aumentei um quadradinho também na linha, na coluna. E isso foi ocorrendo para cada uma das figuras seguintes. Na figura 3, nós temos 12 quadradinhos e na figura 4, nós temos 20 quadradinhos. Mas e aí, pessoal? Como é que eu posso descobrir quantos quadradinhos eu teria na figura 5? Ah, prof, fácil, eu vou desenhar. E na figura 6? Fácil, prof, eu vou desenhar. E se eu perguntasse para vocês, na figura 99, você ficaria desenhando para saber quantos quadradinhos você teria? Então, para esse tipo de situação, nós podemos usar a linguagem algébrica. E a prof vai mostrar para vocês como é que a gente usa essa linguagem. Fique atento aí. Vamos lá então, pessoal, bastante atenção. Olha só, a prof colocou aqui novamente as 4 figuras, só que agora eu construí uma tabela. Nessa tabela eu vou relacionar o número da figura com a quantidade de quadradinhos que cada figura tem. Então, a primeira figura possui 2 quadradinhos, a segunda figura nós temos 6, terceira figura 12, quarta figura 20 e a prof já colocou a quinta figura e a figura N. Prof, figura N, N é uma letra, e aí nós começamos a utilização da linguagem algébrica. Seria eu dizer para vocês que eu gostaria de saber quantos quadradinhos eu tenho na figura N, um número desconhecido. Poderia ser 99 na figura 200, entenderam? Então, eu estou usando uma letra para representar um número desconhecido. Prof, mas a figura 5 fica fácil, eu vou desenhar. E na figura N, que é um número desconhecido que a gente não sabe qual é a figura? Então, vamos pensar usando a linguagem algébrica. Olha só, acompanha com a prof então. O N para nós vai ser o número da figura, tudo bem? Então, atenção, vamos calcular para a figura 1. Vamos usar os exemplos que nós já conhecemos a quantidade de quadradinhos. Sendo N a figura 1, então N igual a 1, eu tenho que N ao quadrado mais 1 é igual a 1 mais 1. Ou seja, eu peguei o N, que é o número 1, que representa a figura 1, vou elevar ao quadrado, olha aí a potência, e vou somar com uma unidade. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Mais 1 deu 2. Então, veja, na figura 1 nós temos 2 quadradinhos. Eu vou usar o mesmo princípio agora, mesmo raciocínio para a figura 2. Então, eu estou pensando assim, se eu pegar o número da figura, elevar ao quadrado e somar o número da figura, eu vou obter a quantidade de quadradinhos. Então, vamos lá. Figura 2. Então, olha, 2 ao quadrado mais 2. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 2 deu 6. Opa, na segunda figura nós temos 6 quadradinhos. Vou usar o mesmo princípio agora para a figura 3. Então, agora é o número 3. Então, eu vou pegar 3 ao quadrado mais 3. Olha, o número da figura ao quadrado mais o número da figura.
3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 9 mais 3 deu 12. Opa, 12 quadradinhos na figura 3. Perceberam o raciocínio que a prof está usando? Eu vou continuar o mesmo raciocínio agora, acompanhe. Olha lá, estou trazendo todas as figuras novamente e a tabela. Agora, ainda N é o número da figura. Eu vou calcular a quantidade de quadradinhos para a figura 4. Então, eu vou pegar o número da figura, que nesse caso é 4, vou elevar ao quadrado e vou somar com o 4, o número da própria figura. 4 ao quadrado dá 16. 16 mais 4 deu 20. Olha lá, pessoal, na figura 4 nós temos 20 quadradinhos. Eu descobri um padrão para essa sequência. Qual é o padrão que eu descobri? Que se eu pegar o número da figura e elevar ao expoente 2 ao quadrado e somar a esse resultado novamente o número da figura, eu tenho a quantidade de quadradinhos. Mas, prof, como é que você descobriu esse padrão? Galera, é por tentativa. Você tem que pensar, olhar a sequência de quadradinhos que você tem para descobrir o padrão. Então, olha só, para a quinta figura eu teria 5 ao quadrado mais 5, ou seja, o número da figura ao quadrado mais o número da figura. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. 25 mais 5, olha quantos quadradinhos eu teria ali na quinta figura. 30 quadradinhos. Se vocês acompanharem o raciocínio agora olhando o desenho, na figura 5 eu teria 5 quadradinhos na base e 6 na altura. 5 vezes 6, 30. Agora vamos pensar juntos para a figura 6. Olha só, você teria 6 ao quadrado mais 6. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. 36 mais 6 daria 42, certo? Pense na figura, agora imagine ela desenhada. Eu teria na próxima figura, na base, 6 quadradinhos e na altura 1 a mais, 7 quadradinhos. 6 vezes 7, 42. E agora eu vou usar essa linguagem, esse padrão estabelecido na figura N. N é um número desconhecido, então eu não tenho como calcular. Eu vou escrever usando a linguagem algébrica. Perceba lá, para a figura N, nós não falamos que nós pegamos o número da figura, elevamos ao quadrado e somamos ao próprio número da figura? Só que agora a figura não tem número, está representado por uma letra que é N. Então, eu vou fazer isso, N ao quadrado mais N. E aí eu não tenho como calcular porque eu não sei quanto vale N. Por enquanto, não é o nosso objetivo descobrir. Essa expressão aqui, olha pessoal, N ao quadrado mais N quadradinhos representa o total de quadradinhos que nós teríamos numa figura N, qualquer, sendo N qualquer número. Perceberam que nós usamos letras e nós temos uma expressão algébrica. Nós estamos trabalhando agora com linguagem algébrica. Ai, prof, achei difícil. Calma, vocês vão acostumar com a utilização das letras. Olha lá. Galerinha, nós acabamos de usar uma expressão algébrica. Na expressão anterior, quando nós falamos n ao quadrado mais n, nós estamos utilizando uma expressão algébrica. Prof, eu ainda não entendi o que é uma expressão algébrica. Calma aí, a gente já vai ver que é bem tranquilo. Observe aqui. Vamos entender melhor então. Expressões que envolvem números, letras e operações são denominadas de expressões algébricas. Quando nós tínhamos aquela expressão n ao quadrado mais n, nós estamos envolvendo número, nós estamos envolvendo letra e a operação de adição. Por isso, eu tenho uma expressão algébrica. E nós podemos utilizar as expressões algébricas em diferentes situações. Em situações problemas, em quando nós temos cálculo de perímetro, quando nós não conhecemos um ou mais lados da figura e esses lados estão representados por letras. Então, nós podemos utilizar em diversas situações. Eu vou colocar uma primeira situação aqui para vocês. Observem com atenção. Olha lá, Silvana foi a uma papelaria e se deparou com a seguinte promoção. Atenção, ela foi comprar canetas de R$ 6,90, cada caneta está saindo por R$ 4,20. Guardaram a situação? Então, vamos lá. E aí, nessa situação que a prof está trazendo aqui novamente para vocês, olha lá, o item A diz o seguinte, quanto ela receberá de troco, quanto a Silvana vai receber de troco, se ela pagar a compra com R$ 50? Que compra, prof? Atenção,
Se ela comprar 2 canetas, gente, eu pensaria assim, olha, eu pegaria o preço de uma caneta, multiplicaria por 2. E aí, para calcular o troco, eu pegaria os R$50 e tiraria o que ela gastou. É bem isso que eu coloquei aqui para vocês, olha lá. R$50 menos 2 vezes, porque ela está comprando 2 canetas, o valor da caneta, que é R$4,20. Percebam que aí nós temos uma expressão numérica, porque eu só tenho números. E aí eu começo resolvendo na expressão numérica a multiplicação. Entre a subtração e a multiplicação. Atenção, quando nós multiplicamos 4,20 por 2, nós obtemos 8,40. E 50 menos 8,40, 50 inteiros ou 50,00, alinhando as vírgulas, nós temos o troco de R$ 41,60. Fácil, né? A gente sabia o valor da caneta, a gente conhecia a quantidade de canetas que a Silvana estaria comprando. Agora, olha a próxima situação. Imagine agora que a Silvana comprou 3 canetas. Vamos calcular o troco dela? R$50 menos o triplo, 3 vezes o valor de cada caneta. Iniciamos a resolução da multiplicação. 50 menos o triplo de 4,20 deu 12,60. E R$50 menos R$12,60, o troco seria de R$37,40. Fácil, molezinha, né? Então, observe. Calculamos o troco fazendo a diferença entre os R$50 e o produto da quantidade de canetas compradas pelo preço unitário de cada caneta. Podemos escrever essa situação usando uma expressão algébrica, ou seja, pessoal, agora imagine essa mesma situação, mas que a gente não soubesse a quantidade de canetas que a Silvana comprou. E nós representássemos essa quantidade de canetas pela letra C. Eu usei a letra C por conta de caneta, mas poderia ser qualquer letra, porque uma letra para nós da matemática representa um valor desconhecido. Então, imagine que eu não soubesse a quantidade de canetas que a Silvana comprou e que eu quisesse, através de uma expressão algébrica, representar o troco dela. Percebam que agora, no lugar da quantidade de canetas que nós conhecíamos antes, que eram 2 e 3 canetas, agora eu coloquei a letra C. E vocês olhando com atenção nessa expressão, nós temos números, operações e uma letra, portanto, aí eu já não tenho mais uma expressão numérica, eu tenho uma expressão algébrica. Nós temos os números 50 e 4,20, nós temos a letra C e temos 2 operações, uma subtração e uma multiplicação. Olharam lá? Então, olha, veja bem, eu posso representar essa mesma expressão algébrica, escrever ela de uma forma diferente, de uma forma mais bonitinha. Eu estou colocando 50 menos 4,20 vezes C. A multiplicação, o pontinho, a operação da multiplicação, normalmente ela não aparece na expressão algébrica. Então, quando nós multiplicamos o C por 4,20, é a mesma coisa que fazer 4,20 vezes C ou somente 4,20C. É uma maneira mais bonitinha de escrever a expressão algébrica. A gente normalmente usa da segunda maneira. A primeira maneira não está errada, mas a gente vai aprimorando ali a escrita da expressão algébrica. Olha lá, galera. C representa a quantidade de canetas e pode variar por esse motivo. Nós chamamos a letra C nessa expressão algébrica de variável. Então, a letra ou as letras que nós utilizamos em expressões algébricas recebem o nome de variável ou variáveis, pois elas podem variar de acordo com o exercício. Vamos lá, pessoal, vamos praticar mais um pouquinho? Segunda situação, eu trouxe aqui cálculo de perímetro. Prof, o que é mesmo perímetro? Perímetro é a soma da medida dos lados de um polígono de uma figura, lembraram? Então, olha só, nós temos 3 situações. No item A, nós temos um trapézio. O trapézio ele é um quadrilátero, um polígono com 4 lados. Percebam que cada um dos lados do trapézio está representado um lado por um número, 5 unidades, e os outros 3 lados por letras diferentes. Isso quer dizer que as medidas são diferentes. Nós temos ali as letras B, C e D.
Para a gente escrever uma expressão algébrica que represente o perímetro desse quadrilátero, nós vamos somar. Lembrar, pessoal, que na adição a ordem das parcelas não muda o resultado. A prof começou somando D mais C mais B mais 5, mas poderia estar trocada a ordem ali entre as letras e o número, tudo bem? Posso resolver? Não, eu não sei quanto vale D, não sei quanto vale C e não sei quanto vale B. Nessa expressão algébrica, e é uma expressão algébrica porque eu tenho letra, número e operação, eu tenho 3 variáveis. Quem são as nossas variáveis ali? B, C e D. Fechou, né, pessoal? Agora observe com atenção o item B. No item B, nós temos um triângulo. Para escrever uma expressão algébrica que represente o perímetro desse triângulo, nós vamos somar os 3 lados. Então, eu estou somando C mais N. Agora, muita atenção. Vocês perceberam que a letra C, ela se repetiu 2 vezes? Ou seja, esse triângulo tem 2 lados com a mesma medida? Ele é um triângulo isósceles? Quando nós temos repetição da letra numa expressão algébrica, nós podemos juntar essas letras iguais. Pensa assim com a prof, eu tenho uma caneta mais uma caneta, no total eu tenho 2 canetas. Aqui eu tenho um C mais um C, no total nós temos 2C mais N. Percebam que eu não vou juntar o 2C com N, eu não posso juntar letras diferentes, somente variáveis iguais. Nessa expressão algébrica 2C mais N, e é uma expressão algébrica porque eu tenho número, letras e operação, nós temos 2 variáveis, C e N. Para fechar, no item C, nós vamos também representar o perímetro por uma expressão algébrica. Eu vou somar a medida dos lados. K mais B mais B. Poderia ser B mais K mais K, tanto faz a ordem. Podemos juntar as letras iguais. Um K mais um K deu 2K. Um B mais um B deu 2B. Então, eu tenho 2K mais 2B. Prof, posso juntar K com B? Não, não posso juntar caneta com lápis. Caneta com caneta, lápis com lápis. Temos mais uma expressão algébrica, 2K mais 2B, é a expressão algébrica que representa o perímetro desse quadrilátero no item C. É expressão algébrica porque tem operação, tem letra, letras e tem número. E nós temos 2 variáveis. Quem são as variáveis? K e B. Galerinha, então percebam que nós juntamos letras iguais. Perceberam isso? Fácil, né? Fácil, fácil. E aí, nós vamos conhecer melhor uma expressão algébrica, agora que vocês já aprenderam bem o que é uma expressão algébrica. Atenção, a prof colocou uma expressão algébrica aqui para vocês. 2x mais 4. É expressão porque tem letra, tem operação, a adição e tem números. Essa expressão algébrica, galerinha, ela é formada por 2 termos. Prof, quem são os termos? Olha lá, 2x é um dos termos e mais 4 é o outro termo. Perfeito até aqui. Então, essa expressão 2x mais 4 é formada por 2 termos. Agora, eu vou analisar o primeiro termo, o 2x. Olha lá. O algarismo 2, o número 2 que está na frente da letra, ele recebe o nome de coeficiente. E a letra, olha lá o 2, né? E a letra, o x, nesse termo, é a parte literal. Então, em cada termo que forma uma expressão algébrica, nós podemos ter coeficiente e parte literal. Coeficiente é o número que está na frente da letra, e a letra a gente chama de parte literal. O segundo termo dessa expressão algébrica, o 4, pessoal, olha lá, ele tem somente coeficiente. O 4, que é o número, é o coeficiente. E nesse segundo termo, nós não temos a presença de uma parte literal, não temos a presença de letra. Fácil? Vamos mais uma situação, então. Vamos continuar? Coloquei mais uma expressão algébrica aqui. 3m mais 7x mais y. Galerinha, essa expressão algébrica, ela é formada, olha lá, por 3 termos. 3 termos. Quais são os termos, então? 3m, 7x e o y. Percebam que é uma expressão algébrica porque nós temos a presença de letras, números e operações. No caso, a operação aí é a adição. Vamos analisar termo a termo, cada um desses 3 termos? Olha lá, o primeiro termo é o 3m. Quem é o coeficiente, então? 3, o número. Quem é a parte literal? M, a letra. Segundo termo, atenção. Quem é o nosso coeficiente desse termo? 7, é o número.
Quem é a parte literal? X, que é a letra. Analisando o último termo, quem é o coeficiente? Prof, não apareceu o número. Galera, não apareceu. E normalmente, quando o coeficiente é 1, ele não aparece. Se eu falo assim para vocês, eu tenho uma caneta. Ou se eu falo somente, eu tenho caneta, vocês já sabem que é uma caneta. Se eu falo, eu tenho Y, vocês sabem que eu tenho um Y. Então, o coeficiente, ele está aí escondidinho, mas é o 1. E apresenta a parte literal, que é a nossa letra, que é o Y. Então, eu quero que vocês gravem que quando nós não temos o coeficiente, quando não aparece o coeficiente, ele representa ser o número 1. Fechou, pessoal? Tranquilo até aí? Adiante, então. E agora nós vamos definir o que são termos semelhantes. E essa definição a gente vai usar muito na simplificação de uma expressão algébrica e nas equações também. Em uma expressão algébrica, termos que apresentam a mesma parte literal, lembrar que parte literal é a letra ou são as letras, nós chamamos de termos semelhantes. Olha o exemplo que a prof colocou aqui para vocês. Uma expressão algébrica, 7x mais 5y mais 4 menos 2y. Essa expressão algébrica, ela possui 4 termos. Olha quem são os termos: 7x, 5y, mais 4 e menos 2y. Se a gente for analisar termo a termo, 7x, coeficiente 7, parte literal x. Segundo termo, 5y, coeficiente numérico 5, parte literal y. Terceiro termo, mais 4, possui somente o coeficiente, que é o número. Não apresenta a parte literal o terceiro termo dessa expressão. E o último termo, menos 2y, coeficiente menos 2, parte literal y. Percebam agora, pessoal, olha lá, coloquei os termos aqui para vocês. Notem que os termos, o segundo e o último termo, 5y e menos 2y, eles possuem a mesma parte literal, ou seja, y. Portanto, nós dizemos que o 5y e o menos 2y são termos semelhantes. Então, definição de termos semelhantes. São termos que possuem a mesma parte literal. Galera, lembrar que semelhante é parecido, não é exatamente igual. Por isso que o coeficiente numérico tanto faz ali. O 5 e o menos 2 são números completamente diferentes, mas as partes literais devem ser exatamente iguais. Fechou? Olha lá, partes literais, né? Galerinha, e para fechar essa aula, nós vamos ver simplificação de expressões algébricas. O que é simplificar uma expressão algébrica? Simplificar uma expressão algébrica é encontrar, é escrever outra expressão equivalente à primeira com termos reduzidos, na sua forma reduzida. Lembram quando a gente simplificava frações, que a gente encontrava uma fração equivalente com termos numerador e denominador menores? Então, quando nós falamos em simplificar, é reduzir. Mas, prof, como é que nós simplificamos uma expressão algébrica? É muito simples. Nós vamos juntar termos semelhantes. Tudo bem? Então, olha lá. Nós vamos simplificar, encontrar a forma reduzida, juntando termos semelhantes. Vamos aos exemplos, então? Atenção! Determine o perímetro do polígono abaixo. Opa, a gente já fez uma atividade parecida hoje. Se possível, simplifique a expressão algébrica. Da mesma maneira que muitas vezes a nossa fração já vem na forma irredutível, na forma simplificada, isso pode acontecer também na sua expressão algébrica. Eu coloquei um polígono ali, pessoal. Esse polígono tem 6 lados. E olhem com atenção, cada um dos lados está representado por uma expressão algébrica. Prof, mas eu não consigo calcular. Mas não é para a gente calcular, é para a gente representar o perímetro usando uma expressão algébrica. Não se preocupem agora em ter que calcular, em saber o valor da letra, a gente vai ver isso mais adiante. Então, eu comecei somando pelo 3y mais 1,4. Mas, galera, vocês poderiam ali ter começado pelo x, por exemplo, pelo 2x menos 3. Então, olha só, comecei somando aqui 3y mais 1,4 mais 2,5 menos 3y mais x, estão vendo ali na minha expressão? Mais 2x menos 3, mais y mais 1,6, mais x mais 1.
Quando eu somei todas essas pequenas expressões algébricas que representam os lados desse polígono, eu obtive uma expressão algébrica grandona, pessoal. Olha lá quantos termos tem essa expressão algébrica. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 termos. Ou seja, pessoal, é uma expressão com muitos termos. Só que de olhar para essa expressão, nós percebemos que nós temos termos semelhantes, ou seja, termos que possuem a mesma parte literal. Beleza, galera? Então, atenção. Eu vou começar somando a medida dos lados, que foi o que a gente fez, e agora eu vou juntar termos semelhantes. Atenção aqui de novo, acompanhe com a prof. Eu peguei todos os termos que possuem a parte literal igual a y. Então, eu peguei o 3y, o menos 3y e o mais y. E eu retirei os coeficientes numéricos. Eu retirei o 3, o menos 3 e o mais 1 do y. E repeti a parte literal. Tranquilo até aí, pessoal? Agora eu vou fazer o mesmo, olha lá, ó. Estão vendo os termos que eu juntei? Termos semelhantes. Agora eu vou pegar todos os termos que possuem a parte literal x, porque também são termos semelhantes. E eu vou pegar os coeficientes desses termos. Do x, o coeficiente não aparece, mas é o 1. Do 2x, o coeficiente é o 2 e do mais x, o coeficiente é o 1. Percebam que eu estou juntando, somando os coeficientes e mantendo a parte literal. Fechou? E para finalizar, todos os números que eu não circulei, eles não possuem parte literal, só possuem coeficiente. Então, eu vou juntar, eu vou somar todos esses termos que não possuem parte literal, pois eles são semelhantes, não possuem uma letra na sua parte literal. Agora, eu vou efetuar o cálculo com bastante atenção. Olha lá, o primeiro cálculo eu vou fazer 3 menos 3 dá 0, 0 mais 1 deu 1, 1y, tudo bem? Mas, agora eu vou fazer, olha lá, depois eu vou somar tudo. Vou efetuar o cálculo desses coeficientes. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 1 deu 4. Repetir a parte literal, x, 4x. E agora eu vou juntar e subtrair, somar e subtrair, de acordo com que os sinais ali estão pedindo, os números que não possuem parte literal. Somando 1,4 mais 2,5, nós temos 3,9. 3,9 menos 3 inteiros sobra 0,9. 0,9 mais 1,6 dá 2,5. 2,5 mais 1 inteiro dá 3,5. Viram lá? Olha só, pessoal, eu obtive ali três termos, um y, que pode ser somente y, 4x e 3,5. Agora, nós podemos escrever ali, como a prof falou, o 1y apenas como y, omitindo, escondendo o coeficiente 1. Pegando todos esses termos, eu vou juntar, porque o perímetro é a soma da medida dos lados. Agora, eu já não posso juntar o y com o 4x, porque eles não são semelhantes, não possuem a mesma parte literal. Também não posso juntar nenhum desses termos que possui letra com o 3,5, que não possui letra. Ou seja, eu reduzi uma expressão algébrica que tinha 11 termos, no começo nós contamos, para uma expressão com 3 termos. Então, eu simplifiquei a expressão algébrica. Foi fácil, né, pessoal? Então, em resumo, para a gente simplificar uma expressão algébrica, a gente junta termos semelhantes. Você pode ir fazendo o cálculo. Então, 3y menos 3y deu 0, 0 mais y deu y. Olha, x mais 2x dá 3x, 3x mais x deu 4x. E aí, eu somei e subtraí os números que não possuíam parte literal. Nós vamos fazer atividades, daí vocês vão compreender e tirar todas as dúvidas. Agora aqui, galerinha, é uma mensagem final que vai valer para sempre. Vocês vão lembrar disso para sempre. Então, ó, lembre sempre que para simplificar uma expressão, nós podemos juntar termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Termos que possuem as mesmas partes literais, ou seja, letras iguais. E olha só a forma que eu vou montar aqui para vocês, que vocês não vão mais esquecer. Nós podemos juntar x com x, y com y, ok? Nós não podemos juntar x com y, letras diferentes. Ou seja, nós podemos juntar maçã com maçã, daria 2 maçãs. Agora, eu já não posso juntar maçã com abacaxi.
Então, eu só posso juntar o que é semelhante. X com X, Y com Y, maçã com maçã, abacaxi com abacaxi. Eu não posso juntar coisas diferentes. X com Y? Não. Maçã com abacaxi? Não. É uma forma bem divertida da gente lembrar que nós só podemos simplificar termos que possuam a mesma parte literal. E chegou a hora de praticar. Galerinha, vamos lá, vamos colocar a mão na massa e resolver todos os exercícios e muito mais. Então, olha só, atividades propostas. Página 18, lá do nosso livro didático, exercícios 1 e 2. Página 21, exercícios 2 e 3. E página 24, exercício 3. Galerinha, é resolver. No próximo vídeo, eu venho com essas correções, tudo bem? Então, mão na massa. Já volto para corrigir. Beijinho!